Esse homem foi abduzido por uma nave no pátio de uma igreja em Belém do Pará. Olá, pessoal. Naquela madrugada abafada de abril de 1996, a cidade de Belém do Pará repousava sob um silêncio quase sagrado. No bairro do Guamá, entre ruas estreitas e vielas pouco iluminadas, a igreja de São Pedro e São Paulo permanecia de pé, envolta por uma névoa baixa e umidade suspensa no ar. As folhas das árvores balançavam de leve, como se pressentissem algo fora do comum. O sacristão Alfredo Mendes, homem simples e introspectivo, preparava-se para mais uma noite de repouso após organizar as atividades da paróquia. Sua rotina, marcada por fé e disciplina, seguia o mesmo ritmo há anos. Mas naquela noite, o tempo parecia carregado de uma tensão invisível, como se os segundos se arrastassem em compasso hesitante. O padre, homem já de idade avançada e meticuloso com os registros da igreja, havia permanecido no templo até tarde, revisando documentos à luz bruxuleante de uma luminária antiga. Passava da 1h30 da madrugada quando decidiu encerrar os trabalhos. Alfredo, como sempre fazia, o acompanhou até o portão de ferro. A rua estava deserta, apenas o som de um cachorro latindo ao longe e o zumbido constante de um poste mal conservado quebravam o silêncio. O carro do padre sumiu na curva da rua Domingos Marreiros, e Alfredo, sentindo o suor frio escorrer pela nuca, voltou para trancar o portão. Foi nesse instante que algo o paralisou. Do meio das árvores, próximas ao pátio lateral, uma luz intensa e branca surgiu, banhando o gramado com uma clareza tão forte que fazia as sombras tremerem. Não havia som algum. Nenhum motor, nenhum passo, nem mesmo o farfalhar das folhas. A luz pulsava devagar, com ritmo orgânico, quase como uma respiração. Alfredo sentiu o peito apertar. O instinto falou mais alto e ele correu em direção à porta onde dormia com um funcionário mais jovem, batendo com força, chamando por ajuda. O coração parecia prestes a explodir. Ao olhar por cima do ombro, viu uma estrutura prateada pairando sobre o chão. Era uma nave, não havia outra explicação. Tinha formato circular, bordas lisas e uma superfície que refletia a luz como água em movimento. A parte inferior girava lentamente, emitindo um zumbido grave e constante, quase inaudível, mas que parecia vibrar nos ossos. Quando seu colega abriu a porta, ambos observaram por instantes aquilo que parecia saído de um sonho, ou de um pesadelo. Então, sem aviso, a estrutura se elevou em uma velocidade absurda, desaparecendo entre as nuvens. O céu retomou seu escuro profundo, mas o pátio havia mudado. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda tingia o céu com tons alaranjados, os primeiros fiéis começaram a comentar sobre o ocorrido. No centro do pátio, uma marca circular queimava o gramado como um sinal deixado por fogo invisível. O solo, onde antes era verde, agora estava seco e enegrecido. A notícia se espalhou rápido entre os moradores do Guamá. Em poucas horas, curiosos se aglomeravam ao redor do muro da igreja, tentando ver de perto o suposto sinal. Alfredo, visivelmente abalado, limitava-se a observar em silêncio. Seus olhos, que antes expressavam tranquilidade, agora carregavam um peso difícil de descrever. Foi então que dois homens, apresentando-se como pesquisadores de fenômenos inexplicáveis da região norte, surgiram interessados no caso. Eram ufólogos, estudiosos independentes que se dedicavam a investigar relatos semelhantes em comunidades amazônicas. Conversaram com o padre, que os encaminhou a Alfredo. O sacristão os recebeu com desconfiança, mas acabou cedendo e contou o que lembrava daquela madrugada. Conforme falava, percebia que as palavras escapavam com dificuldade, como se algo dentro dele resistisse à lembrança. O relato impressionou os investigadores, mas um detalhe em especial os deixou intrigados. Alfredo tinha certeza de que havia trancado o portão por volta de 1h30 da manhã, mas, quando chegou ao quarto, o relógio de parede marcava 2 horas em ponto. 30 minutos pareciam ter desaparecido. Não se recordava de ter cruzado o pátio, nem do momento exato em que retornou. Para os ufólogos, esse tipo de lacuna temporal era comum em casos de abdução,
quando a vítima experimentava um apagão consciente. Sugeriram a realização de sessões de hipnose regressiva. Alfredo hesitou, não por medo do processo em si, mas pelo receio do que poderia ser revelado. A ideia de descobrir algo que seu cérebro conscientemente havia bloqueado lhe causava um desconforto profundo. Durante os dias seguintes, tentou retomar a rotina, mas sintomas físicos começaram a surgir. Coceiras persistentes, um formigamento contínuo e sangramentos nasais o deixaram alarmado. Certa noite, acordou com os lençóis manchados de sangue e uma dor surda nas têmporas. Sentia-se como se algo estivesse errado dentro de si, algo que não conseguia explicar. Com medo de estar adoecendo e pressionado pelas reações do próprio corpo, decidiu aceitar o convite dos ufólogos. A primeira sessão foi realizada em uma casa discreta nos arredores do bairro. O ambiente era silencioso, com iluminação baixa e uma atmosfera de concentração absoluta. O hipnólogo conduziu Alfredo por meio de uma respiração controlada, pedindo que retornasse mentalmente àquela noite. No início, as imagens eram confusas, fragmentadas, mas aos poucos começaram a surgir com nitidez crescente. Os presentes na sala assistiam atentos enquanto ele mergulhava mais fundo. Sob hipnose, Alfredo descreveu a noite com detalhes que antes não recordava. Contou sobre o momento em que o padre partiu, sobre as bolachas que comeu em silêncio logo após trancar o portão. Disse que olhou para o céu e percebeu um objeto prateado se aproximando lentamente. Não era grande, mas emitia uma luz que parecia envolver tudo ao redor. Tocou o chão com suavidade, sem causar som ou impacto. Em seguida, uma estrutura maior surgiu sobre ela, imóvel no ar. A primeira parecia um módulo de pouso. A segunda, um veículo-mãe. A descrição dos movimentos, da luz, dos reflexos metálicos e da forma como os dois objetos se fundiram impressionou a todos. Alfredo não falava como quem inventava, falava como quem revivia. Disse que, no momento da fusão entre as duas naves, uma luminosidade poderosa tomou o pátio. Tentou correr, mas o corpo não respondeu. Foi então que sentiu o feixe de luz esverdeada envolver suas pernas, depois o tronco, até ser completamente erguido do chão. A gravidade parecia ter deixado de existir. Não havia dor, apenas um calor intenso atravessando-lhe os ossos. Tudo ao redor virou branco. Alfredo descreveu a sensação de ser sugado para dentro de uma luz, como se mergulhasse em um sol. Seus olhos, mesmo fechados, viam clarões. Quando conseguiu abrir as pálpebras, estava cercado por uma estrutura de vidro, como um grande aquário. A luz interna era suave, difusa, e o ar parecia denso, difícil de respirar. Ouvia apenas o som da própria respiração, ecoando nas paredes da câmara. O ambiente era silencioso demais, como se o tempo estivesse suspenso. Então, percebeu que não estava sozinho. Olhando em volta, viu 8 figuras altas e magras. Tinham cerca de 2 metros de altura, com braços longos e trajes prateados que pareciam se mover como mercúrio líquido. Estavam dispostos em círculo, imóveis, observando-o com olhos profundos. Não havia ódio nem pressa, apenas uma curiosidade calma. Um deles se aproximou lentamente. Estendeu a mão em gesto pacífico. Não havia palavras, mas Alfredo entendeu que não deveria temer. O ser parou diante da câmara. Nesse momento, a tampa de vidro começou a se abrir, revelando a atmosfera da nave. Alfredo sentiu uma força suave o puxar para fora. A gravidade parecia alterada, seus pés não tocavam o chão. Enquanto flutuava, ainda confuso, percebia que aquelas criaturas o tratavam com uma delicadeza surpreendente. Os gestos eram coordenados, como uma coreografia silenciosa. Nenhum som saía de suas bocas, apenas o olhar, fixo e sereno. Nesse instante, uma estranha sensação tomou conta de Alfredo, algo entre paz e desorientação, como se estivesse em outro plano de realidade. A primeira parte de sua jornada estava apenas começando. Aos poucos, Alfredo começou a distinguir melhor o interior da nave.
As paredes pareciam feitas de um metal translúcido que se moldava à luz ambiente. Não havia cantos nem emendas, tudo era curvo, como se a estrutura tivesse sido moldada de uma só peça. Ele foi conduzido lentamente por um dos seres até o que parecia ser uma sala de observação. No centro, uma janela oval revelava na escuridão do céu pontilhado por estrelas. Lá fora, Alfredo identificava o desenho do rio Guamá, serpenteando a cidade. Pequenos barcos iluminados como vagalumes. A nave flutuava em silêncio absoluto, tão suavemente que era impossível sentir qualquer movimento. As criaturas que o acompanhavam mantinham distância respeitosa, observando com atenção, mas sem demonstrar pressa. O ser que o havia puxado da câmara aproximou-se mais uma vez. Alfredo sentia algo estranho, uma sensação de reconhecimento. Quando olhava para ele, uma memória profunda parecia emergir, como se já o tivesse visto em algum sonho antigo. Um nome surgiu espontaneamente em sua mente: Turan. A presença daquele ser, embora absolutamente diferente de qualquer forma de vida conhecida, transmitia uma serenidade inexplicável. Seus olhos eram negros e oblongos, sem pupilas, mas cheios de expressão. Turan o conduziu até uma espécie de plataforma flutuante, que se moveu sem ruído, atravessando um corredor iluminado por tons azulados e dourados. Alfredo não via portas ou mecanismos aparentes. Tudo se abria e fechava, ao simples aproximar dos seres. A arquitetura interna da nave desafiava a lógica terrestre. Chegaram a uma sala onde uma mesa metálica, baixa e arredondada, se projetava do chão. Alfredo foi envolvido por um tecido azul cintilante que flutuou sobre seu corpo, ajustando-se como se tivesse vida própria. Deitou-se sem resistência. Nada em seus gestos indicava medo. Havia apenas uma entrega quase instintiva. Pequenos instrumentos começaram a surgir ao redor, movendo-se sozinhos, com precisão milimétrica. Toques leves eram sentidos em seus braços, pernas e cabeça. Embora estivesse consciente, Alfredo não sentia dor. Apenas um formigamento suave percorria sua pele. Enquanto isso, uma comunicação silenciosa se estabelecia entre ele e os seres. Palavras não eram necessárias. Pensamentos surgiam diretamente em sua mente, traduzidos com clareza. Eles explicavam que estavam colhendo amostras fisiológicas, que não desejavam lhe causar mal algum. Revelaram ainda que ele havia sido observado nos últimos 5 anos por manter uma vibração emocional rara entre os humanos. Afirmaram que seu coração permanecia puro, livre dos sentimentos destrutivos que predominavam na Terra: ódio, ambição, intolerância. Por isso, ele havia sido escolhido. Essa escolha, segundo disseram, não era definitiva, mas cíclica. Outras pessoas, em outras partes do mundo, também passavam por experiências semelhantes, sem nunca se conhecerem. Alfredo, surpreso, quis entender mais, mas os pensamentos vinham aos poucos, como se estivessem filtrando o que ele podia assimilar. Após o exame, os seres inclinaram levemente a cabeça diante dele. Não era uma saudação militar, mas algo próximo da reverência, um gesto silencioso de respeito. Com delicadeza, o manto foi retirado e Alfredo foi guiado até outra janela. Desta vez, a nave já sobrevoava uma região de mata fechada, onde rios se entrelaçavam entre árvores altas. Tudo parecia incrivelmente vívido. A luz da nave refletia nas copas das árvores, como se o céu brilhasse desde o chão. Em uma clareira, a nave fez uma breve descida, pairando a poucos metros do solo. Turan estendeu a mão e tocou levemente o ombro de Alfredo. Em sua mente, surgiu a imagem de um cristal, transparente, com reflexos multicoloridos. Era um símbolo de conexão, explicaram, algo que permitiria manter contato, mesmo à distância. Foi nesse instante que a consciência de Alfredo começou a se apagar novamente. As imagens tornaram-se embaçadas, o som ao redor se reduziu a um zumbido distante. Quando despertou, estava de pé diante da porta do quarto, batendo com força e chamando pelo amigo. A memória do que acabara de viver ainda não estava acessível.
Era como se um véu tivesse sido colocado sobre sua mente. O colega, ao abrir a porta, contou ter visto uma forte claridade atravessar as janelas e imaginou que havia um incêndio. Quando ambos saíram, viram por alguns segundos uma luz no céu se afastando em linha reta, até desaparecer por completo. Nos dias que se seguiram, Alfredo passou por um turbilhão emocional. A marca circular no pátio permaneceu visível por semanas. O padre, respeitando o temor do sacristão, solicitou que o local fosse cimentado. Mas o corpo de Alfredo insistia em lembrar o que a mente tentava esquecer. Os sangramentos nasais voltaram, acompanhados de dormências nas extremidades. Em novas sessões de hipnose, surgiram detalhes ainda mais inquietantes. Em uma delas, viu-se recebendo de Turan um pequeno cristal, semelhante ao que visualizara na nave. Em outra, relatou a remoção de uma minúscula esfera metálica de sua narina. Artefato que, segundo os seres, servia como ponto de localização. Esses encontros, embora esporádicos, repetiram-se ao longo de vários meses. Alfredo descrevia sensações noturnas de levitação, vozes sem som que o chamavam pelo nome, e sonhos vívidos onde via Turan entre florestas e rios. Mas com o tempo, tudo foi se tornando mais espaçado, até cessar completamente em meados de 1997. Mesmo com o fim das manifestações, ele jamais duvidou do que viveu. Continuou servindo à igreja com a mesma dedicação, mas com um olhar diferente para o céu. Dizia com convicção que havia sido escolhido não por acaso, mas por sua natureza interior. Hoje, a igreja de São Pedro e São Paulo segue funcionando normalmente. O pátio, agora coberto por cimento liso, não exibe mais sinais do que ali ocorreu. Mas moradores antigos ainda lembram da noite em que a luz desceu do céu e do silêncio que tomou conta da vizinhança. Alfredo nunca procurou fama, tampouco quis transformar sua experiência em espetáculo. Preferiu o recolhimento, a fé e a certeza de que existe algo maior, observando em silêncio. Para quem passou por lá, a sensação permanece, de que, sob o concreto, repousa ainda o vestígio de algo que desafiou tudo o que conhecemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.